Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje recebemos o professor Lucrécio Araújo de Sá Júnior, do Centro de Educação. Bem-vindo, Lucrécio. Tudo bom? Obrigado, tudo bem. Obrigado por aceitar o convite para essa conversa. E eu queria um pouco assim, a ideia geral é primeiro situando o teu lugar no Centro de Educação, no departamento que você trabalha, o que é feito lá. Então, eu sou professor do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo do Centro de Educação. Desenvolvo trabalho de ensino e pesquisa na área de filosofia da educação, exatamente problematizando o ensino de filosofia nas escolas públicas de ensino médio. Coordeno um projeto que chama Ateliê de Filosofia. Esse projeto nós desenvolvemos materiais didáticos para aulas de filosofia na escola, e os alunos estão exatamente nesse momento tentando desenvolver uma intervenção didática sobre a filosofia brasileira. Você é responsável pelo estágio, que os licenciados e os licenciandos de filosofia fazem, né? Então, e uma das coisas é esse ateliê desenvolvendo objetos de... Atualmente o estágio tem 400 horas de prática. E os licenciandos desenvolvem projetos de ensino nas escolas públicas de ensino médio e criam metodologias para pensar tanto o ensino da filosofia e quais são as nuances desse ensino, se o ensino da filosofia é uma problemática filosófica, estritamente filosófica, ou se essa questão da metodologia, da didática é algo voltado para a pedagogia ou temas de educação. Então, nessa dimensão, nós problematizamos a educação como uma questão política e ética da ação humana do homem no mundo e que requer uma investigação mais profunda, exatamente sobre qual é esse saber da filosofia para implementar na escola, né? Qual a razão de ser da filosofia na escola pública, né? E aí pensando a importância dessa disciplina no currículo. Não, certamente. Agora, uma das coisas que você comentou é que no ateliê vocês trabalham criando, por exemplo, jogos. Fala um pouco sobre isso, que é muito interessante, porque, de fato, a filosofia no ensino médio, quer dizer, uma coisa é ensinar filosofia para um jovem universitário e outra para um rapaz muito mais jovem do ensino médio, né? Que tem uma outra realidade, onde a informação é muito rápida, essa cultura do espetáculo, da imagem. O que vocês estão fazendo lá para atrair o jovem para a filosofia, né? Nós começamos a criar ferramentas lúdicas, né, para o ensino. Isso porque começamos a perceber que havia, de início, não uma resistência à filosofia, uma dificuldade com a linguagem, os termos próprios, termos técnicos. Então, uma das primeiras ações foi desenvolver um glossário com termos da filosofia elementares que, de certa forma, para nós são de fácil compreensão, mas que para os alunos de ensino médio ainda requer uma certa familiaridade, tipo dogma, doxa, episteme, e alguns conceitos mais específicos da filosofia, a própria palavra metafísica, né? Então... Esse glossário foi impresso? Foi impresso numa revista que nós chamamos Passatempo Filosófico. Nessa revista nós criamos uma espécie de palavras cruzadas, em que os alunos leem textos e depois fazem uma caçada a essas principais palavras que encontram nesses textos. Então, é uma primeira estratégia de, posso dizer, chamar a atenção desse aluno para a filosofia. Porque esse aluno ele vem de uma escolaridade que nós chamamos de escolaridade de longa duração. Então, ele tem cerca de 10, 11 anos dentro da escola e só ao final da sua formação, nos 3 últimos anos, é que ele se depara com um novo saber, que é a filosofia, com uma nova linguagem, inclusive com esta provocação de fazê-lo pensar, né? Não apenas extrair o conteúdo dos livros e dar respostas prontas às perguntas que estão no livro didático, mas, sobretudo, ter a autonomia de formular suas perguntas e também saber argumentar para as respostas, né? Que ele, aos problemas que ele se depara. Então, nenhuma outra disciplina convida o aluno a pensar sobre
si mesmo, sobre quem é ele no mundo social e político, a sua relação com as leis e ter uma compreensão mais ampla, né? Então, acho que a filosofia tem um desafio aí que, por isso, provoca curiosidade. Por outro lado, os textos ainda precisam, as metodologias, eu penso que precisam ser adequadas para introduzir esse saber na escola de modo a adequar a essa realidade do aluno. Então, no caso, esses alunos do curso de filosofia estão estagiando nas escolas da rede pública? Nas escolas da rede pública. Valendo-se desse tipo de instrumento que eles mesmos produzem? Eles criam. A metodologia que eu utilizo na sala de aula é uma metodologia com base na visão progressista da educação e eu permito que os alunos fiquem livres para que possam criar suas próprias estratégias e ferramentas de ensino. Claro, existe um plano orientado para que eles possam criar essas ferramentas didáticas. Uma base para isso é que eles possam assentar a escolha dos conteúdos através de uma linha do tempo, do que nós chamamos de cronologia filosófica. Então, ele desenvolve aí mapas conceituais que traz a história da filosofia e seus principais temas, o que tem uma aproximação direta com as disciplinas que o aluno já conhece, tipo História e Geografia, porque nós também trabalhamos com mapas. E também apresentamos os filósofos com jogos do tipo a memória filosófica, um jogo da memória com imagens dos filósofos e as suas escolas e as suas principais correntes de ensino, em que rapidamente eles podem ver essas imagens e memorizar quem foi Sartre, ou associar a imagem de Sócrates ao ver possivelmente uma outra imagem na internet, ou fazer a pesquisa no blog, ou no Facebook. Que a sua formação é em filosofia, fez mestrado também em filosofia? A minha, eu tenho licenciatura e bacharelado em filosofia, mestrado em filosofia da linguagem e doutorado em linguística. Certo. E aí, em que momento você trilhou essa... A minha primeira experiência de ensino foi no ensino médio. Sim. Com filosofia no ensino médio. Fui professor do IFRN e fui professor de jovens e adultos. E aí, na realidade, com esse público, eu senti o distanciamento que a teoria filosófica que eu aprendi até então estava aquém dessa realidade das pessoas que eu estava lidando na sala de aula naquele momento, né? Pessoas de assentamentos rurais, que moravam em sítios, que tiveram dificuldades no seu processo de formação. Que programa era esse mesmo? Eu fui professor no IFRN de turmas do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eram alunos de assentamentos rurais da região do Mato Grande. Esse campus era em João Câmara e eu trabalhava à noite com turmas especificamente que estavam fora da sua idade escolar regular e que estavam cursando o ensino médio. Que experiência interessante. A filosofia e a sociologia faziam parte do currículo. E aí eu me deparei com tarefas simples, tipo, os alunos liam os textos, mas eles não conseguiam compreender. Essa foi o primeiro desafio, porque eles não entendiam bem os termos específicos da área. Mas os textos, nesse caso, é um texto que você escolhia? Não, textos... Tinha algum livro, alguma materialidade? Então, eu fazia recortes de fragmentos da coleção dos pensadores, né? Tipo, os clássicos, Platão, alguns fragmentos da República, o mito da caverna, né? Que a gente sempre inicia, geralmente, com abordagem pela filosofia antiga, mas trabalhando mesmo política, com textos de Aristóteles, Ética Nicômaco, então alguns fragmentos mais pontuais para discutir o conceito de democracia, o próprio conceito de cidadania, a própria formação intelectual, teoria do conhecimento. Então, é possível trabalhar com textos de autores clássicos, né? E claro, e também dispondo, não esquecendo dos livros didáticos que
que estão na escola, né? Sim. Então é possível mesclar uma coisa e outra para tentar oferecer para o aluno uma compreensão vasta de que a filosofia é um conhecimento culturalmente instituído pela humanidade, principalmente em se tratando do Ocidente, que é um artefato cultural, né? Que nós herdamos, né? Que uma das dificuldades desse público, por exemplo, do EJA, era a não compreensão de termos filosóficos, era isso? De conceitos, né? Conceitos. Alguns conceitos que aparecem já são palavras, conceitos representados por palavras que se materializam nos textos e já assumem, para nós, talvez especialistas, um conceito... Eu não deixo surpreender-me com os conceitos filosóficos. Eles me surpreendem sempre, porque cada pensador pode ter uma noção muito diferente do que é um determinado conceito, né? Então, eu acho que essa dificuldade para quem seja que foi estudar filosofia, acho que era inerente à própria filosofia, né? Sim. Então, os conceitos que não possibilitavam esse entendimento sobre o texto para, de certa maneira, poder responder algumas questões sobre o que é democracia, o que é cidadania, o que é política. Justiça, liberdade. E, de certa maneira, esses conceitos são inerentes ao próprio fazer filosófico, né? Então, nós tínhamos um texto de Platão, exatamente, que já na República começa a tratar a diferença entre doxa, episteme e política, o demos, democracia. Esses termos, eles aparecem no texto exatamente como já de início como problema filosófico a ser tratado pelos alunos. Então, eu parti, né, e nós, porque é um projeto que está em desenvolvimento atualmente, partimos exatamente desse choque inicial com a linguagem da filosofia, né? Tentando exatamente realizar inicialmente uma tradução para que os alunos possam se familiarizar com a linguagem e adentrar uma leitura mais profunda. Então, aí a necessidade do texto clássico original, o livro didático e um acompanhamento através de glossários, dicionários, para que ele possa entender exatamente que um termo, uma palavra, um conceito, ele pode se desdobrar ao longo da história da filosofia a partir de várias nuances que são contextualizadas. Porque um problema que eu me deparei com os alunos nessa experiência... Essa experiência que você está falando agora é do assentamento de MCT, seria isso? Aí que eu acho que esse povo eles têm uma realidade muito dura, né? Onde esses temas devem estar presentes o tempo todo, né? A propriedade privada, né? Isso. Uma ação direta, assim, eles são muito politizados, né? Exatamente. Então, a dificuldade era exatamente tentar oferecer para eles uma formação teórica em que se pudesse unir a prática vivencial, convivencial e o próprio ato político, olhado agora pela amplidão que a filosofia poderia oferecer, mas, sobretudo, possibilitando-os a construir argumentos mais sólidos e mais fundamentados para defender suas próprias ideias, né? E saber qual a base, inclusive, de sustentação dos seus argumentos já pré-estabelecidos, né? Porque se tem alguém que está fora do seu mundo, desterritorializado, é esse povo, né, que está, por exemplo, vinculado ao MST, né? Que é gente que está tentando encontrar um pedaço de terra, de algum modo, né? E tem que forjar uma compreensão de mundo que está muito longe de ser a compreensão geral, né? Exatamente, porque é uma experiência muito bacana. É um movimento que está exatamente contra o sistema, né? Contra o processo, né? E que de alguma maneira materializa de fato toda a discussão política que estão em alguns textos clássicos, como Marx, né? Como Rousseau, né? Então, eu fui feliz nesse experimento inicial em desenvolver esse trabalho com essa turma de jovens e adultos, né? E foi essa experiência que me fez problematizar o ensino da filosofia,
Porque até então eu não tinha lido nada sobre ensino de filosofia. Alguns colegas que hoje eu trabalho, inclusive do livro que organizei em 2012, no primeiro colóquio de professores de filosofia no Rio Grande do Norte, eu me interessei pelo tema e comecei a investigar. Só que imediatamente surgiu o concurso da UFRN e aí eu fui me preparar para prestar o concurso. E aí foi quando eu me deparei com todo um referencial teórico, né, de base, fundante da metodologia de ensino filosófica, de discussão sobre que o ensino da filosofia não é um problema estritamente da didática ou da pedagogia, mas é um próprio problema filosófico, ou seja, a didática da filosofia, o ensino da filosofia é uma questão da filosofia, é uma questão filosófica, de pensar que a educação é uma questão política, né? Ou seja, pensar em seleção de conteúdos, em uma metodologia de abordagem, em educar o outro como uma ação transformadora, requer uma compreensão filosófica, né? Ou seja, uma profundidade exatamente nessa escolha, porque há um ato de responsabilidade e, sobretudo, uma escolha que tem que ser bem direcionada e pensada, porque é uma ação direta sobre o outro, o pensamento do outro, a linguagem do outro, e que vai, de certa maneira, forjar ou não, né, a depender também da autonomia do sujeito, a sua visão de mundo. Eu acho que esse é um ponto crucial mesmo no ensino da filosofia, e não só no ensino médio, né? Mas eu vejo assim certas objeções que eu não concordo. Por exemplo, de dizer que a filosofia é uma disciplina considerada chata pelo jovem estudante. Não sei como é que as pessoas transmitem a filosofia, que acho que esse é o grande desafio que você está aqui desenhando para a gente, né? Porque, por um lado, eu não consigo entender que alguém transmita a filosofia senão ensinando a filosofar. Isso. Esse é um aspecto importante. Mas como é que você ensina a filosofar sem lançar mão da própria história da filosofia? Então, como é que se conciliam essas duas coisas, né? A tradição, essa parte cronológica que você estava indicando. Esse, na verdade, é um contraponto que surge, né, um problema clássico entre Hegel e Kant, né? Exatamente, Hegel pensa que a história da filosofia é necessária para compreender os conceitos e para contextualizá-la. Kant tem uma perspectiva muito heurística e compreende exatamente a presença da filosofia. Kant compreende a presença da filosofia como algo verdadeiramente próprio e contextualizado ao momento. Então, ele até pensa na história da filosofia, mas não entende que necessariamente seja necessário partir, né, de toda a cronologia. Da tradição, né? Da tradição. Eu considero que no contexto atual que nós temos, com a tradição escolar que nós instituímos no Brasil e com esse modelo de formação, é extremamente necessário apresentar para o jovem, eu acho que é extremamente necessário apresentar para o jovem a história da filosofia, o surgimento ao longo do tempo, como os filósofos atualizam e estão atualizando constantemente as questões da vida humana, da política e de compreensão do mundo, porque se nós olharmos para a história da filosofia, os grandes problemas, os grandes temas, inclusive da ciência, são os mesmos, né? E que nós procuramos respostas ou fazemos as mesmas perguntas atualizando ao nosso contexto. Eu acho que essa palavra-chave, né, de atualização da filosofia não é simplesmente torná-la contemporânea, ou ainda pensar que a história da filosofia está pronta. Isso. E que a gente, então vou procurá-la na história, tal coisa. Na verdade, atualizar a filosofia significa relacionar-se com a história, né? Exatamente. E abrindo um diálogo autêntico, né? Com essa tradição. Um diálogo, né, autêntico com a tradição. Ou seja, com o que foi pensado, inclusive observando os equívocos inerentes ao tempo que os filósofos vivenciaram e que eles cometeram, né? Então nós temos o pensamento de Platão como o nosso grande referencial, né? Assim como Aristóteles, né? Para a filosofia no Ocidente e toda a construção desse arcabouço cultural.
mas nós não podemos deixar de negar que eles cometeram equívocos ou alguns erros conceituais, podemos dizer dessa forma, né? Mas isso não significa dizer que o pensamento filosófico é ultrapassado e que esses equívocos não são próprios da construção do pensamento, né? Você vê que mesmo você apontando alguns defeitos, digamos, nessa república estranha, né, que Platão nos inventa, essa Politeia, ainda assim, 25 séculos depois, ainda estamos lendo os mesmos textos. Os mesmos textos. Mas o que é isso? Nosso tempo está quase acabando, e a gente, uma coisa importante para a gente conversar aqui, que é essa lei que foi aprovada no Congresso no mês passado, que modifica a estrutura do ensino médio e tira da filosofia, pelo menos, essa obrigatoriedade, né? Queria que você abordasse um pouco isso, como é que você vê essa lei e que perspectiva você pode oferecer, nem otimista ou não, mas para esse jovem licenciando que está pronto para entrar no mercado de trabalho. Eu sinto uma certa uma frustração, uma tristeza nos alunos da licenciatura, como se alguma porta estivesse fechando, né? Eu queria que você falasse algo sobre isso. Como é que você vê isso? Bem, é um momento verdadeiramente difícil para professores e para nós especificamente que lidamos com a filosofia e com a formação de professores de filosofia, né? Nós tínhamos a obrigatoriedade do ensino da filosofia por uma lei que foi sancionada em 2008. Então, nós estávamos num processo de consolidação da filosofia no currículo, ou seja, de retorno, porque a filosofia no currículo escolar brasileiro sempre foi uma disciplina um tanto quanto marginal. Na verdade, essa é uma história que também precisa ser problematizada e compreendida para que nós possamos, de fato, entender, verdadeiramente compreender por que a filosofia é uma disciplina marginalizada, estranha ao currículo, que historicamente passou por mudanças e foi retirada muitas vezes, né, a exemplo do que nós vemos agora, né? Então, talvez porque esse perigo que a filosofia oferece seja um modo de pensar, de criticar, de procurar o exercício de uma leitura mais autêntica do mundo. Então, nós tínhamos uma lei de 71 que retirou a filosofia do currículo. Mas ali era uma ditadura militar. Então, nós estávamos numa ditadura militar, né? Então, demorou até a consolidação da LDB de 96 para que a filosofia pudesse ser pensada como um conhecimento a ser desenvolvido pelo jovem egresso do ensino médio. Então, a partir da LDB 96, muitos movimentos e mobilizações em torno do retorno da filosofia foram realizados em várias instituições de ensino. Inclusive, nós temos instituições consolidadas, associações, tipo a ANPOF e outros grupos mais organizados que são importantes para pensar a filosofia no currículo. Mas muitos grupos, a partir da LDB, se mobilizaram em função do retorno da filosofia no currículo. Então, esses grupos conseguiram, de fato, a aprovação da Lei 11.684, que é a lei que obrigatoriamente institui a filosofia e a sociologia como disciplinas do ensino médio no currículo escolar. Então, de 2008 a 2012, nós vimos exatamente os estados, municípios, organizando concursos e realizando a contratação de professores para ocupar as vagas, né, e implementar a disciplina no currículo escolar. Então, com a lei agora isso muda drasticamente? Com a lei agora, se nós temos 2012, digamos, a implementação final dos últimos concursos e a chegada dos últimos professores recém-contratados para a escola, 2012 a 2017 nós tínhamos 5 anos de experimentação e consolidação, o que é um tempo muito curto. Com essa mudança da medida provisória, nós temos exatamente o corte da filosofia no currículo escolar, porque ela deixa de se tornar obrigatória, a exemplo da sociologia e de outras disciplinas do currículo.
e que traz um problema imenso, né, para esse projeto que vinha se desenvolvendo do ensino da filosofia na escola, a partir dessa lei de 2008, e, sobretudo, não há clareza sobre como esse professor vai trabalhar no vai passar médio, muito, né, como esse professor atua, né, junto às demais áreas do conhecimento presentes ali, né, e como ele pode, de algum modo, demandar o interesse dos alunos, né. Lucrécia, infelizmente, nosso tempo acabou. Tá. E a gente podia conversar, realmente não chegamos a abordar bem isso, mas vamos ver se você volta para a gente conversar com mais calma. Tudo bem, me Tá disponho bom? a vir sempre. Obrigado pela tua presença. Eu conversei com o professor Lucrécio Araújo de Sá Júnior, do Centro de Educação, um especialista em ensino da filosofia. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.